Bom, galera, então eu estou começando agora. A nossa aula é sobre uma revisão sobre os múltiplos, e aí eu vou falar sobre os números primos, tá? Depois, a próxima aula, que vai ser uma aula que eu vou deixar gravada, será sobre mínimo múltiplo comum, tá certo? Bom, essa aula ela é um pouco mais, eu acho que ela é um pouco mais Professor. rápida, até porque grande parte dela é de revisão. Eu espero que vocês estejam estudando. Então vamos lá. Múltiplos. O que são múltiplos? Os múltiplos de um número inteiro é um conjunto de elementos que são obtidos após a multiplicação desse número fixo que a gente está falando por todos os outros números. Como assim, professor? A gente pega, por exemplo, o número 7. O conjunto dos múltiplos do número 7 são todos os números que são obtidos através da multiplicação do 7 por um outro número. Aqui eu falo inteiro, mas vamos falar dos naturais. Por exemplo, aqui, ó, 7 vezes 1 é 7, correto? Então, o número 7 é um múltiplo de 7. Depois a gente teria 7 vezes 2, que dá quanto? 14. 14. Então, 14 é um múltiplo de 7. Opa, eu falei 14 e coloquei 17. Tá joia. Tá certo, professor, 14. Tá. 14. Depois, 7 vezes 3. 21. 21. Os múltiplos de 7 aumentam de quanto em quanto? 7 em 7. De 7 em 7. Então, depois do 21, teríamos 28, depois 35. E uma coisa que é importante a gente sempre ter em mente é que os múltiplos, eles são Infinitos? infinitos. Existem infinitos múltiplos do número 7. Um número que eu não coloquei aqui no meu conjuntinho dos múltiplos de 7, mas que é múltiplo de todo mundo, é o 0. Então é importante a gente saber o seguinte: o número 0 é múltiplo de todos Os números. O número 0 ele é múltiplo de todos os números. Isso é importante, tá? Então, se alguém estiver copiando, copia isso que eu estou colocando. Professor, essa aula gravada você vai postar no Google Sala de Aula? Vou. Ok, obrigada. De nada. E existem várias formas da gente encontrar, ou melhor, verificar se um número é ou não múltiplo do outro. Inclusive, nós estudamos os critérios não. Os critérios de divisibilidade, que através deles a gente consegue ver se um número é ou não é um múltiplo de um outro. Por exemplo, se o número for divisível, por exemplo, por 9, quer dizer que ele é múltiplo de 9. Tá? Aqui eu só escrevi de uma forma mais formal, ó. Múltiplo de 1. Oi. É para copiar? Depois eu vou colocar no Google, de novo, isso eu já falei em uma outra aula, né? Mas depois eu vou colocar no Google Sala de Aula. E aí, se você achar que você precisa copiar para estudar depois, você copia. Se você achar que você não precisa copiar, você não copia. Ok, professor, obrigada. De nada. Eu sempre copio as aulas que eu assisto, porque eu entendo melhor depois que eu copio. Eu presto atenção e depois eu copio. Eu também gosto de copiar para depois estudar. Pois é, mas cada um é cada um. Eu acho que fica melhor, pelo menos para mim,
copiar para entender o que eu estou fazendo. Mas cada um é cada um, né? Porque, Sim. por exemplo, vamos supor, depois, você não lembra de alguma coisa, ao invés se você tiver copiado, você vai precisar só olhar no seu caderno. Se você não tiver copiado, você vai ter que procurar qual vídeo foi e assistir o vídeo tudo de novo. Sim, e se você copiasse, você já teria estudado. Também. Tá bom? Então, voltando aqui. Aqui eu só escrevi de uma forma um pouquinho mais formal. Ó. Múltiplo de um número. Considere dois números inteiros conhecidos, P e Q. Esse P e esse Q, eles estão representando números quaisquer. Qualquer número que você pensar para o P ou para o Q, tá certo. A gente fala que o número P é um múltiplo do número Q, se e somente se existir um número M que satisfaça essa formulinha aqui. Ai, professor, como assim? O que você quis dizer com isso? Ó, então vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. Eu estou falando que o P é múltiplo de Q, certo? Então é como se eu pegasse assim, ó, 21 pro 20, o 21 ele é múltiplo desse outro número aqui, desse Qzinho. Eu vou pegar e vou colocar, por exemplo, o número 3. Quem que tem que ser o meu número M para que essa conta funcione, para que dê certo? O 7? O 7. Por quê? Porque 7 vezes 3 ou 3 vezes 7 dá 21. Só está escrito de uma forma formal, uma forma matemática mais estruturada. Mas isso aqui que está escrito é aquilo que a gente falou anteriormente, tá? Tá bom, professor. Mas ó, tem um jeito da gente descobrir se o número é ou não. Fala, Eric. Professor, eu acho que eu já tenho isso copiado. Eu também, eu não lembro. É revisão, gente. Esse comecinho da aula é revisão. O que eu estava falando? Bom, uma outra forma da gente ver se o número é ou não é múltiplo é o seguinte. Eu quero saber, por exemplo, se o número 35 é múltiplo de 5. Por exemplo, se eu quiser saber se o 35 é múltiplo de 5, eu posso ir fazendo assim, ó. 5, 10, 15, 20, de 5 em 5 até eu ver se eu chego no 35, certo? Mas um outro jeito de fazer essa verificação é o seguinte: pego o 35 e como eu quero saber se é múltiplo de 5, se for múltiplo de 5, quer dizer que dá para dividir por 5. Se quando eu efetuar essa divisão não sobrar nada, ou seja, o resto for zero, quer dizer que o 35 é múltiplo de 5. Ou ainda, a gente pode pensar no critério de divisibilidade. Se o número é divisível por 5, ele termina ou em zero ou em... Quem lembra? 5? Ou em 5. 5. Então, sem fazer conta, nós já saberíamos que esse número ele é divisível por 5. Mas se eu quiser fazer conta, basta eu efetuar então essa divisão. E daí, que número vezes 5 dá 35 ou chega perto do 35? 7. 7. 7 vezes 5 dá 35.
E 35 menos 35, sobra alguma coisa? Não. Não. Não, o resto é zero. Se o resto é zero, esse número ele é divisível? É. 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 Por outro lado, eu pergunto agora, o 35, ele é múltiplo de 3? Não. Não. Não, né? Por quê? Porque não tem 35 na tabuada do 3. Vou mostrar de duas formas que a gente já estudou que não tem 35 na tabuada do 3. A primeira é fazendo 35 dividido por 3. Pega o 3 e divide por 3. Dá quanto? 1. 1. Hum. 1 vezes 3 dá 3, então eu vou tirar 3 daqui. Daí, 3 menos 3 dá... Zero. 0. O que eu faço agora? Acabou minha conta? Não. O que eu Não. tenho que fazer? Abaixo 5. Abaixo 5. Aham. Agora, que número vezes 3 dá 5 ou chega perto do 5? 1. 1. 3 vezes 1. Daqui a gente tira 3. E 5 menos 3 sobra? 2. 2. Ou seja, o número que sobrou aqui, ele é menor do que o de cá. Então não dá para eu continuar a minha divisão. Até daria se eu colocasse vírgula, mas não é o objetivo por agora. Se sobrou um número aqui que é diferente de 0, é porque não é múltiplo. É porque não é múltiplo. Porque não é múltiplo. Uma outra forma da gente verificar isso daqui seria: faz 3 mais 5 e dá quanto? 8. 8. 8. 8. Tem 8 na tabuada do 3? Não. Não. Então não é múltiplo de 3. Acabou. Ó, exemplo. Como eu falei agora há pouco, os múltiplos são infinitos. Os 15 primeiros múltiplos de 3, aqui eu estou desconsiderando o zero. Quem seriam? Basta multiplicar o 3 pelos 15 primeiros números. Aqui eu estou falando inteiro, mas vamos considerar natural. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6. 3 vezes 3, 9. E assim 9. sucessivamente. É assim, consecutivamente. Não. Se eu perguntasse para você qual é o 25º múltiplo de 3, o que eu teria que fazer? Multiplicar esse número por 25. Multiplicar 3 por 25. 25. Isso. Ou seja, eu faço 25 vezes 3, ou 3 vezes 25, e isso vai dar 5 vezes 3 dá 15, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, com 1 que subiu, 7. 7. 75. 75. 75. Tranquilo? Sim. 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 Tranquilo. Aí, ó, aqui a gente fez as continhas. Aqui embaixo eu estou organizando. Assim, os 15 primeiros múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 40. Certo? Certo. Conforme eu já tinha dito, ó, veja que encontramos somente os 15 primeiros múltiplos de 3. Mas a gente pode multiplicar o número 3 por qualquer outro número. E com isso, a gente consegue, então, afirmar que o conjunto dos múltiplos é o quê? Infinito. 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 Tá? Isso é importante vocês saberem. Então, o conjunto dos múltiplos de qualquer número será sempre infinito. Infinito. Certo?
Certo. Como verificar se um número é múltiplo de outro? Isso eu já falei agora há pouco. Para verificar se um número é múltiplo de outro, devemos encontrar um número inteiro de tal maneira que a multiplicação entre eles seja igual ao primeiro número. Mas eu acho que isso daqui, ó, acaba sendo um pouco mais complicado, né? Peraí, chegou alguém. Então, se vocês quiserem verificar se um número é ou não é múltiplo do outro, basta fazer aquela divisão, ó. Para verificar se o número 110 é múltiplo de 11, devemos buscar um inteiro que, multiplicado por 11, resulte em 110. Se a gente conseguir encontrar, ele é. Se a gente não conseguir encontrar, é porque não é. Então, basta fazer o seguinte: 110 dividido por 11. Porque eu quero saber se ele é ou não múltiplo de 11. Dá para dividir 1 por 11? Não. Não. Então, o que nós devemos fazer? Juntamos. E aí, ao invés de 11, ao invés de 1, desculpa, nós temos 11. Que número vezes 11 dá 11 ou chega próximo ao 11? 1. Porque Um. 11 vezes 1 é igual a 11. Isso. Então, 1 vezes 11 vai dar 11. 11. Eu ainda estou fazendo a divisão pelo método longo, mas logo eu vou parar de fazer assim. Aí 11 menos 11 vai dar 0. 0. 0. Abaixo 0. Que número vezes 11 dá 0? 0. 0. 0. 0. 0. Tem mais alguma coisa para baixar? Não. Não. Não, então acabou a conta. Então, ó, de fato, a gente encontrou esse número, que é o que ele colocou aqui, o 10. Como não sobrou nada, 11 vezes 10 dá 110. Então, quer dizer que o 110 é múltiplo de 11. 11. E da mesma forma que ele é múltiplo de 11, ele também é múltiplo de quem? 10. De 10. 10. Tá? Então, ele é múltiplo tanto do 10 quanto do 11. Por quê? Eu consigo encontrar o 110 na tabuada do 10 e consigo encontrar o 110 na tabuada do 11. Revisão, tá tudo tranquilo por enquanto? Sim. Sim. Próximo, o número 143 é múltiplo de 12? Façam a conta. Vou esperar um tempinho. Vê se vai dar para dividir 143 por 12 e não vai sobrar nada. Se o resultado for um número e o resto for 0, quer dizer que é múltiplo. Se o resto for diferente de 0, quer dizer que não é múltiplo. Então faz essa continha para mim. Não é múltiplo. Não Quem é falou? Lavínia. Não é múltiplo, Lavínia? Não. Então me ajuda. Me fala para eu fazer aqui com seus colegas o que você fez. Eu fiz 143 Ah, dividido por 12. 143 dividido por 12, certo? E aí, como que ficou sua conta? Eu juntei o 14, Isso, que deu. Aí eu fiz vezes 1, que deu 12. certo. E Sobra quanto? sobrou 2. Certo. Abaixei 3, ficou 23. E aí? Aí eu fiz um de novo que deu 12. É porque o 2 passa, né? Isso. Que deu 11 no final.
E como Sobrou 11, né? E aí não tem mais nada para baixar. Ou seja, não é não divisível. é. E aqui eu justifico, ó. Veja que não existe um inteiro, não existe um número entre o 11 e o 12. Então, reformulando, não existe um número inteiro entre o 11 e o 12 que vai fazer essa continha da 143. Ou seja, não existe um número que vai ser entre o 11 e o 12 de modo que eu faça 12 vezes esse número e o resultado dê 143. Então, não é múltiplo. Essa ideia de múltiplo é bem legalzinho, né? Exercício para vocês fazerem. Espero que vocês estejam com um caderno aí. Escrevam todos os números naturais menores que 100, múltiplos de 15. 2 minutos. Professor, eu tô fazendo, tá? Tá, tô esperando. Terminei. Quem terminou? João. João, você não me passou seu nome, você entrou depois, eu acho. É o João de sexto A, né? Sim. A Lavínia, Yafne, Arthur, Gregory, Eric, Leonardo, Júlia, Gabriel da Cunha, Isabelle. Tem 2 Júlias presentes na aula? Sim. E o João. Ô, João, dita para mim então como que ficou o seu. 30, 45, 60, 75 e 90. Tá faltando um aí. Tem um múltiplo que você não colocou. 15. O 15. O próprio 15. 15, 30, 45, 60, 75 e 90. Esse conjunto aqui é finito ou infinito? Presta atenção que ele pede que tem que ser menor que 100. Então é finito. Então é finito, quer dizer que tem um começo e um fim. Fala, Lavínia. Eu levantei a mão sem querer, professor. Tá. Quando vocês forem falar, como eu estou em outra tela, não precisa levantar a mão, é só falar, tipo assim, fala, professor, e aí eu falo, pode falar, tá bom? O que foi feito aqui? Eu quero os múltiplos de 15. Então fez 15 vezes 1, que deu 15. 15 vezes 2, que deu 30. 15 vezes 3, que deu 45. 15 vezes 4, que deu 60. 15 vezes 5, que deu 75. 15 vezes 6 dá 90. 15 vezes 7 dá 105. Não serve. Próxima pergunta.
essa daqui é muito mais fácil a gente pensar no... Como é que fala? No critério de divisibilidade para fazer. Mas se vocês não lembrarem, um tempinho para vocês fazerem. Qual é o menor múltiplo de 5? O menor não, o maior múltiplo de 5 entre 100 e 1001. Um minutinho para fazer. Conseguiram? Sim. Qual é? 1000. Como que você pensou para fazer? Eu fui contando de 5 em 5, aí no momento que passou do 100, eu continuei contando até chegar entre o maior, entre 100 e 1001. E que é quem? 1000. É o 1000. Mas, o que eu poderia pensar? Ó, qual que é o critério de divisibilidade do 5? Para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Ora, o 1000 termina em 0. O próximo já é o 1005, que é maior do que 1001. Certo? Certo. Outra forma é o seguinte: você vai pegar o 1001 e vai dividir ele, vai dividi-lo por 5. Isso daqui vai dar 2, tira 10, não sobra nada, abaixo 0. 0 dividido por 5 vai dar 0, aí você abaixa o 1. 1 dividido por 5 vai dar 0, e aí não tem mais nada para baixar, certo? Certo. Quanto que sobrou? 1. 1. Ou seja, quer dizer que eu estou com uma unidade a mais do que eu deveria ter para que o número fosse divisível por 5. Então é só pegar e fazer 1001 menos 1, que é igual a 1000. Sempre funciona. Você divide e subtrai o resto da divisão. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Esse daqui a gente ainda não estudou, mas quem está assistindo as aulas do CMSP, eu acho que eles já falaram lá. Eles já falaram. Já falaram lá. Já falaram mesmo. Sim. Vocês lembram o que é um número primo? São números ímpares. Não, senhor. O 2 é um número primo e não é ímpar. Na verdade, todos os outros números primos são ímpares. Beleza. Mas existe um número primo que não é ímpar, que é o 2. Então eu não posso falar que todo número ímpar todo número primo é ímpar. Por quê? Porque eu tenho um número primo que não é ímpar, tá? Então, ó, o número primo é aquele que é divisível só por um e por ele mesmo. Ou seja,
O número 4, por exemplo, ele não é primo. Por quê? Porque ele é divisível pelo 1, pelo 2 e pelo 4. E para ser primo, ele só poderia ser divisível pelo 1 e pelo 4. Em outras palavras, quando é que um número vai ser primo? Quando eu for fazer a listinha de números divisíveis e encontrar apenas dois números nessa listinha. Quando ele for divisível por 1 e divisível por ele mesmo. Tá? Então, aí aqui embaixo está escrito: o número é classificado como número primo se ele é o maior divisível. Desculpa. Um número é classificado como primo se ele é maior do que um e é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, para ser primo, o número tem que ser maior do que 1. E ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Apenas os números naturais, que são os números que vocês já conhecem, são classificados como números primos. Antes de saber se um número é mais sobre o número primo, é importante a gente relembrar algumas regrinhas de divisibilidade. É que eu coloquei algumas só. Quando que um número é divisível por 2? Quando o número é par. Ou seja, termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando o número é divisível por 3, o número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos der um número divisível por 3. O número divisível por 4, ele é aquele que os dois últimos algarismos do número é divisível por 4. Número divisível por 5 é todo aquele número que termina em 0 ou em 5. E o número divisível por 6, ele tem que ser par e divisível por 3, ou seja, ele é divisível por 2 e por 3. Aqui, eu tenho uma tabela dos números de 0 até 100. E a gente chama essa tabela de crivo de Eratóstenes. Tá? Nessa tabela aqui, a gente consegue identificar os números primos. E esses números primos, eles são muito importantes. Tanto que eu escrevo aqui, ó, os números que estão destacados em amarelo são os números primos. O número 1 não é primo. E aí eu vou começar a riscar aqui e eu vou deixar aparecendo só os números primos, tá bom? O número 2, ele é primo, certo? Por quê? Porque o número 2 ele é divisível só por 1 e pelo próprio 2. Não tem um outro número que divide o número 2, tem? Tem algum outro número além do próprio 1 e do 2 que consegue dividir o número 2? Não. Não. Não, então o 2 é um número primo. O número 2 ele é o único número par que é primo. Por quê? Porque todos os outros números pares são divisíveis por quanto? Por 2, não são? Sim. E para o número ser primo, ele só pode ser divisível pelo 1 e pelo próprio número. Se ele é divisível por 2, é porque ele não é primo. Então, todos os números que são pares, a gente vai riscar da nossa tabelinha. Vou levar uma vida para riscar isso aqui, mas tudo bem.
Estão vendo que eu estou riscando todos os números pares? Sim. 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 Então, qual é o único número primo que é par? 2. 2. Uou. Isso. Tô acabando aqui. Com isso, a nossa tabelinha já ficou bem reduzida, né? Por que esses números não são primos? Por exemplo, o número 100. Número 100. Se ele fosse primo, ele poderia ser divisível apenas pelo 1 e pelo 100. Mas o 100 não dá para dividir por 2? Dá. Então ele não é primo por conta disso. E todos os outros números pares são divisíveis por 2, tá bom? Próximo número que eu vou verificar se é primo ou não é o 3. Existe algum número que não seja o 1 e o próprio 3 que consegue dividir o número 3? Como Não. que eu Não. preciso dividir o 3 pelo número que vem antes dele, que é o 2. Se eu dividir 3 por 2, vai Dá dar 1,5. Então, mas não pode, esse meio não serve para a gente. Tem que dar um resultado que não seja quebrado. Então, vai dar 1 e vai sobrar 1, não vai? É. Como vai sobrar, então, quer dizer que não é divisível por 2. Ou seja, o 3 é um número primo? É. Sim, o 3 é um número primo. Agora, todos os números que são múltiplos de 3, ou seja, que estão na tabuada do 3, são primos? Nem todos. Na verdade, não mais nenhum. O único múltiplo de 3 que é primo é o próprio 3, porque os outros são divisíveis por 3. E para ser primo, não poderia ser divisível por 3. Só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, vai ditando para mim, ó, o 6, que já estava riscado, o 9, vai ditando para mim quem são os múltiplos de 3. O 12, Ah, o 15, ah, o 18, ah. o 21, O 21, Quem mais? 24, o Depois, 24, 27, pode ir falando, não precisa esperar. 30, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 40, 48, 48, 51, 51, 54, 54, 57, 60, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 90. 93, 96, 99. Olha o tanto de número que a gente já riscou, já está sobrando bem pouquinho. Ah, Agora, o número 4 está arriscado já, não tá? tá. Ele é primo? Não. Não, ele está arriscado. Todos os números que já estão riscados é porque não são primos. Qual que é o próximo número que eu vou ter que verificar? 5. O 5. Aí vai uma dica para vocês. Algum número antes do 5 conseguiu riscar ele? Não. Então ele é primo? É. Então 5 é primo. E agora, o que, que eu faço? Quem que eu vou riscar? Todos os múltiplos de 5. Todos os múltiplos de 5. Ou seja, o único múltiplo de 5 que é primo é o próprio 5. É, o próprio 5. Os outros não serão. Então, dita para mim quem eu devo riscar.
10, 25, 35. Não, calma, eu quero todos, a partir do 10, 5. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100. Certo. Vários já estavam riscados, né? Sim. A maioria. O próximo número que a gente iria analisar seria o número 6. Mas ele já está. Riscado. Riscado. Então, qual é o próximo? 7. 7. Algum número antes do 7 conseguiu riscá-lo? Não. Não. Então, ele é. Primo. E nós vamos riscar todos os múltiplos de. 7. E é 7. Então, 7, 14, 21, 28, 36, 35, 42, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98. Certo. Próximo número que. Agora, vocês já estão vendo que está meio riscadinho, né? Qual é o próximo número que eu vou ter que verificar, então? O 11. O 11, porque todos os outros já estão riscados. Então não tem que me preocupar com ele. Quem que eu vou riscar agora da minha tabela? Todos os múltiplos de? 11. Já está tudo riscado, ó. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. E depois? Qual é o próximo? 13. O 13. 13. 13 é primo, então, porque não teve nenhum número que foi capaz de riscá-lo. 13, aí os múltiplos de 13. 26, 39, e depois? E depois do 39? 52. Depois 65. Depois 78. Depois 91. Depois não tem mais. Não. Qual é o próximo? 17. 17 é primo? Nenhum número riscou ele, então ele é primo. Tá, então vamos ver. E depois do 17? 17, 34, 51, 68. Já tá tudo riscado, né? Sim. De novo, perdi a conta. 17, 34, 51, 68, 85, e aí depois passa. Próximo, 19. É primo. É primo. É primo. Depois do 19, quem que a gente riscaria? 38. 38. Depois 57. 76. 95. Tá todo mundo riscado. Todo mundo riscado. E depois? O 23. 23. Depois do 23, quem a gente teria que riscar? 46, que já 46. Tá riscado. 69 já está riscado. 92 já está arriscado. Tá riscado, né? Depois, o 29. 58. 87. Já está todo mundo riscado. Depois do 29, 31. 31. 62 e 93. Já está tudo riscado. Depois 37. Depois do 37 seria 74, mais 37 já passou.
Eu acho que agora todo mundo que não está arriscado aí é primo, certo? Certo. Certo. Tudo que não tá Certo. riscado tá em amarelo, né? Então são Uhum. todos primos. Todos esses, então, são primos. Tranquilo? Tranquilo. Então, Sim. eu preciso que vocês tenham no caderno de vocês essa tabelinha de número primo. E o número primo, ele é divisível apenas por 1 E ele mesmo. Ele mesmo. e ele mesmo. Tá certo? Esse método da crivo é um método importante que ajuda a gente a descobrir se um número é primo ou não é. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Certo. Ô, professor, Oi. você vai postar amanhã esse negócio? Eu acho que eu vou postar daqui a pouco. Acho que essa vai dar certo postar daqui a pouco. Ah, tá bom. Tarefa. Só foi isso. Número 1. Verifique se 784 é divisível por 7. Dois. Verifique se o número 113 é primo. O que vocês podem fazer para verificar se o número é primo ou não? Depois vocês vão conseguir, de cabeça, falar se um número é ou não é primo. Mas, enquanto vocês ainda não têm essa prática que eu já tenho, o que vocês podem fazer? Monta essa tabela indo, por exemplo, até o 120. Professor, Oi. eu tenho essa tabela, só que ela vai só até o 100. Então, você vai aumentar ela. Aí é que você vai colocar 101, 102, 103, até chegar no 120, por exemplo. E aí você vai montando esse esqueminha para saber se o número é ou não é primo. Tá? Tá. 3. Verifique se 6 divide peraí. Esses 3 exercícios. Quando que um número ele é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e por 3, tá bom? Enviar até amanhã no Classroom. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom, eu vou postar essa aulinha. Vocês querem que eu mande esse PDF escrito para vocês também? Sim. Então eu vou postar lá, Sim. vou colocar no Google Sala de Aula o PDF e o vídeo, tá bom? Tá bom. Sexta-feira a gente tem uma outra aula, porque eu tô devendo uma aula para vocês, eu não esqueci. Lembra? Lembramos. E eu vou gravar ainda as aulinhas dessa semana também, tá? Sim.
Qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Ok, Eu demoro professor. para responder, mas eu respondo. É isso, galerinha. Vou parar a gravação. Tchau, professor.